Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos começar a fazer as atividades de física do terceiro ano. As atividades do plano de estudo doutorado do volume 3. Vamos fazer a semana 3 e a semana 4 do PET. O PET ele fala de resistência elétrica, ele fala da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é a resistência igual a tensão dividido pela corrente. A resistência é uma resistência à passagem da corrente elétrica por um fio. A resistência é dada por ohm, a tensão ou DDP é dada em volts e a corrente é dada em ampere. Porém, nós também temos a segunda lei de Ohm, que dependendo da característica do material, tal como comprimento, a área da seção transversal ou a característica do material, nós podemos ter várias resistências, podemos ter resistências diferentes. A segunda lei de Ohm é dada pela fórmula resistividade vezes o comprimento dividido pela área, onde R é a resistência elétrica dada em ohm, Rho é a resistividade do material dada em ohm vezes metro, L é o comprimento do fio e A é a área da seção transversal do fio ou a espessura do fio, dada em metros ao quadrado. Em relação a isso, cada material tem uma característica diferente, tem uma resistividade. Quanto maior o valor da resistividade, maior a resistência do fio. Então, nós temos as características para prata, cobre, alumínio, tungstênio, a prata e o ferro. O que apresenta a maior resistência é o ferro, porque ele apresenta a maior resistividade. A prata tem menor resistividade. Quanto maior o valor da resistividade, maior a resistência do material, pois ele é diretamente proporcional, assim como o comprimento. Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência, inversamente proporcional à área. Quanto menor a área, maior a resistência. Ou, quanto maior o valor da área, menor a resistência. Então, a área é inversamente proporcional. Então, primeira atividade. Uma lâmpada em um circuito está submetido a uma tensão de 8 volts. A corrente que atravessa a lâmpada é de 2 amperes. Então, tem-se um circuito que passa uma tensão de 8 volts e passa também uma corrente de 2 amperes. Porém, a lâmpada tem uma resistência. O item A, determine a resistência R da lâmpada. Então, nós temos que o R é o valor que está sendo procurado, a tensão é de 8 volts e a corrente é de 2 amperes. Utilizando a primeira lei de Ohm, que fala que a resistência igual a tensão dividido pela corrente, conseguimos calcular o valor da resistência, substituindo os valores. Então, vai ficar 8 dividido por 2. A resistência é 4 ohms. Tranquilo? Item B. Se a fonte de tensão do circuito for substituída por uma associação de pilhas com tensão de 4,5 volts, qual será a corrente do circuito? No item A, nós já calculamos o valor da resistência. Porém, a tensão está sendo mudada. Em vez de ser 8 volts, agora vai ser 4,5 volts. E ele quer saber a nova corrente do circuito. Então, dados, temos que a resistência é igual a 4 ohms, a tensão é 4,5 volts e ele quer calcular o valor da corrente. Vamos utilizar novamente a primeira lei de Ohm, mas para facilitar, vamos utilizar o triângulo. Através desse triângulo, nós conseguimos calcular a tensão, a resistência e a corrente. Como ele quer calcular a corrente está na parte de baixo. Então, a corrente vai ser a tensão dividido pela nossa resistência. Então, a corrente vai ser a tensão dividido pela resistência. A tensão é 4,5 volts e a resistência é 4. Então, 4,5 dividido por 4 amperes é o valor da corrente. Então, item C, ele fala que um amperímetro é ligado ao sistema após haver outra troca de fonte no circuito, e mede uma corrente de 1,5 amperes. Qual será a tensão da fonte conectada ao circuito? Então, com a troca da fonte de tensão, foi medida uma corrente de 1,5 amperes. Porém, não se sabe o valor dessa tensão. Utilizando a primeira lei de Ohm, vamos calcular o valor dessa tensão. Utilizando novamente o triângulo para facilitar os cálculos, ele quer o valor da tensão. Então, a tensão é resistência vezes a corrente. Dados, a resistência é 4 ohms,
A tensão é o que o exercício está pedindo e a corrente é 1,5 amperes. Assim, a tensão da fonte, como foi falado no triângulo, é a multiplicação da resistência vezes a corrente. Substituindo os valores, temos que a tensão é igual a 4 vezes 1,5. 4 vezes 1,5 é igual a 6 volts. Atividade número 2. Seja um resistor de material condutor, ao aumentarmos o comprimento de um resistor, sem variarmos outros parâmetros, tais como área ou resistividade, espera-se que, letra A, a resistividade aumente, letra B, a resistência elétrica diminua, letra C, a resistividade diminua, letra D, a resistência elétrica aumente. Então, nós temos a segunda lei de Ohm. A segunda lei fala que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, onde R é a resistência elétrica dada em ohms, Rho é a resistividade do material dada em ohm vezes metro, L é o comprimento do fio dado em metros e A é a área da seção transversal. No exercício, ele fala que o único valor que vai aumentar é o comprimento. A resistividade e a área não se modifica. Então, o item A e o item C podemos descartar, porque ele fala que a resistividade aumenta no item A e no item C fala que ela diminui. Porém, o próprio exercício fala que não modificou esse parâmetro. Então, a resposta: se o comprimento aumenta, então nós temos que o comprimento está aumentando. E sendo diretamente proporcional, então, se um valor aumenta, a resistência vai aumentar. Se o comprimento diminui, a resistência também vai diminuir. Então, sendo diretamente proporcional, se o comprimento aumentou, a resistência também vai aumentar. Então, a resposta correta é a letra D. Assim, se o comprimento aumenta, ele sendo diretamente proporcional à resistência, então a resistência também vai aumentar. Então, item correto, letra D. Exercício número 3. Um cabo feito de alumínio possui área de seção transversal correspondente a 1 vezes 10 a menos 7 metros ao quadrado. Esse é o valor da área. Consultando a tabela 1, o valor da resistividade do cabo determine a resistência em ohms para 6 metros de fio. Nós temos a segunda lei de Ohm. A segunda lei fala que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, onde R é o valor da resistência pedida no exercício. A resistividade, consultando a tabela número 1, é igual a 2,8 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. O comprimento do fio é 6 metros e a área é 1 vezes 10 a menos 7 metros ao quadrado. Substituindo os valores, nós temos que a resistência é igual a 2,8 vezes 10 a menos 8, que é o valor da resistividade, vezes 6, que é o comprimento, dividido por 1 vezes 10 a menos 7, que é o valor da área. Fazendo a multiplicação 2,8 vezes 6, dividido por 1, chegamos ao valor de 16,8 vezes 10 a menos 8. Como 10 a menos 7 está dividindo, vamos passar esse valor multiplicando, só que o sinal vai ser invertido. Se é menos 7, ele vai ficar mais 7. Então, nós temos que a resistência é igual a 16,8 vezes 10 a menos 8 vezes 10 elevado a 7. Fazendo a multiplicação 16,8 vezes, como tem a mesma base que é 10, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Menos 8 com mais 7 dá menos 1. Então, temos que a resistência é igual a 16,8 vezes 10 a menos 1. Porém, como ele quer em notação científica, o valor da resistência vai ser igual a 1,68 vezes 10 a menos 1 vezes 10 elevado a 1. Como está na mesma base 10, vamos manter a base e somar os expoentes. Então, 1,68 vezes 10 menos 1 mais 1 dá 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, a resposta correta, letra B. E, por fim, o exercício número 4. Em um circuito simples foi inserida uma fonte de 12 volts e um resistor de 230 ohms. Determine. Letra A. O valor da tensão registrada no voltímetro da figura.
Então, nós temos a figura que é o circuito simples. Aqui foi ligada uma tensão de 12 volts e tem uma resistência de 230 ohms. Foi ligado um voltímetro em paralelo com a fonte e em paralelo com a resistência. Então, o voltímetro está ligado de maneira correta. E o amperímetro foi ligado em série juntamente com a resistência. E também está ligado de maneira correta. Lembrando que o voltímetro é ligado em paralelo com a resistência e o amperímetro deve ser ligado em série com o circuito. Tranquilo? Então, resposta da letra A. Como o voltímetro está ligado de maneira correta, a leitura no voltímetro é de 12 volts. Como ele está em paralelo com essa tensão, com essa fonte, e a fonte mede 12 volts, então a leitura do voltímetro também vai ser de 12 volts. Item B. O valor da corrente elétrica registrada pelo amperímetro colocado no circuito. Como o amperímetro está ligado em série, então aqui vai passar uma pequena corrente para o voltímetro, uma corrente muito baixa, pois o voltímetro tem uma resistência elevada. Como tem uma resistência elevada, uma pequena corrente vai passar aqui e grande parte vai passar para cá. Então a leitura do amperímetro vai ser a leitura do circuito. Como nós temos uma resistência, uma fonte de tensão que tem uma DDP, utilizando a primeira lei de Ohm, conseguimos calcular o valor da corrente. Lembrando que a primeira lei de Ohm é a resistência, que é igual a tensão dividido pela corrente. Dados do exercício. Ele fala que a resistência é 230 ohms, a corrente é o que o exercício está procurando, e vê que a tensão é 12 volts. Então, a leitura no amperímetro que está ligado corretamente é a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Substituindo os valores de tensão e de resistência, chegamos que a corrente é igual a 12 dividido por 230 amperes. Tranquilo? Então, item C. Ele fala, se o resistor for trocado por um que tenha o dobro do inicial, sem mudar as outras características, qual será a nova corrente registrada pelo amperímetro? Então, dados do exercício. A tensão é de 12 volts, não mudou, porém, a resistência foi dobrada. Então, a resistência vai ser 230 vezes 2. A nova resistência é 460 ohms. Utilizando a lei de Ohm, então vamos calcular a nova corrente. A corrente é dada pela tensão dividido pela resistência. Substituindo os valores, vamos ter que a corrente é igual a 12 dividido por 460 amperes. Assim, se a resistência dobra, o valor da corrente diminui pela metade. Então, se eu dobro a minha resistência, a minha corrente diminui. Tudo bem? A gente pode observar aqui nessa fórmula. Se eu dobro a minha resistência, ela é inversamente proporcional à corrente. Então, se eu dobro a minha resistência, a minha corrente cai pela metade. Tranquilo? Se eu dobrando o valor da resistência, o valor da corrente diminui pela metade. Tranquilo, meus amigos? Muito obrigado e até a próxima.